Olá, pessoal! Hoje vamos dar início ao módulo 4 da disciplina. Esse módulo chama Tópicos Especiais em Bioquímica. E nós vamos começar com um tópico muito importante, que é o sangue. O sangue tem um papel muito especial. O sangue, transporta todo o material, ele tem funções importantíssimas. E nós vamos dar ênfase ao transporte de oxigênio. Nós vamos falar um pouquinho, então, sobre a composição do sangue e depois sobre a hemoglobina, que é a proteína que transporta o oxigênio. O oxigênio é um gás muito importante, é uma molécula muito importante, porque ele é justamente o aceptor de elétrons, aceptor final de elétrons, quando a gente pensa no metabolismo aeróbio. Ok? Então vamos lá. Bem, o sangue é o mediador das interações metabólicas entre os tecidos. É um sistema integrador, O sistema circulatório integra todos os tecidos. Um homem adulto médio tem em torno de 5 a 6 litros de sangue no seu sistema circulatório. Isso representa em torno de 8% da massa corporal. E qual é a composição do sangue? Ele é composto principalmente por água, 55% do sangue é plasma e 90% desses 55% é de água, 10% soluto. Os 45% restantes, células, 90% de células vermelhas, 5% de células brancas e 5% de plaquetas. Observe que a proporção de água no plasma é muito maior do que a proporção de solutos, 90%. E que a proporção de células vermelhas é muito maior do que a proporção das demais células. Certamente fundamental que tenha muita água, que a proporção de plasma seja maior, porque senão o sangue não poderia circular, tá certo? Então, vamos ver o que compõe, esses 10% de soluto. O que tem nesses 10% de soluto que faz parte do plasma? Qual é a composição dos 10% de solutos que fazem parte dos 55% de plasma? Desses 10% são compostos inorgânicos. Cloreto de sódio, de potássio, bicarbonato, cloreto de magnésio, cloreto de cálcio. Então, são compostos inorgânicos muito importantes. Esses compostos estão sempre em fluxo contínuo entre o sangue e os tecidos. 20% desses 10% são constituídos por metabólitos orgânicos e produtos de excreção. Então, nós temos aí a glicose, que é muito importante, a manutenção dos níveis de glicose sanguínea, que a gente chama de glicemia, aminoácidos, lactato, piruvato, ureia, ácido úrico, que vocês acabaram de estudar no metabolismo de aminoácidos, Corpos cetônicos, muito importantes no metabolismo de lipídios também, cuja concentração aumenta muito durante o jejum ou no diabetes não controlado. E nós temos também, desses 10%, 70% desses 10% são proteínas. Nós temos proteínas importantíssimas para o transporte de moléculas hidrofóbicas, como a albumina, que transporta ácidos graxos, Nós temos as lipoproteínas plasmáticas, que vocês também acabaram de estudar, VLDL, LDL, HDL. As imunoglobulinas, que são os anticorpos, moléculas de defesa muito importantes. Proteínas especializadas no transporte, por exemplo, de ferro, que é o carro da transferrina, e proteínas importantes para a coagulação, dentre outras coisas. Então, dentro desses 10%, 70% são representados por proteínas. Ok? Vamos então em frente. Bem, acho que vale a pena falarmos um pouquinho sobre essas proteínas plasmáticas, já que elas representam a maior parte do soluto do plasma. Veja, 4% das proteínas totais do corpo são essas proteínas plasmáticas. Onde elas são sintetizadas? A maior parte é sintetizada no fígado, exceto as imunoglobulinas, que são os anticorpos, e os proteormônios, que são formados, são sintetizados nas glândulas. Nós temos também que a maior parte dessas proteínas plasmáticas são glicoproteínas, exceto a albumina. Alguns exemplos de proteínas plasmáticas importantes são a albumina sérica, que é muito importante para regular a volemia, o volume sanguíneo, e faz o transporte de ácidos graxos.
Aí nós temos alfa-1 globulinas, que são importantes no transporte de lipídios, de tiroxina e hormônios hidrofóbicos. As alfa-2 globulinas, que são importantes também no transporte de lipídios e cobre. E temos também as gama-globulinas, que são os anticorpos, e as proteínas responsáveis pelo processo de coagulação sanguínea. Essa figura ilustra bem a composição sanguínea, mostrando que a proporção de eritrócitos na parte, nos 45% de células, é muito maior do que a das demais células. E também que a proporção de água é muito maior do que a do soluto na parte, na proporção de plasma, que representa 55%. Outra coisa importante da gente considerar, da gente comentar, é que existem outras substâncias que não estão aqui representadas, mas que existem em pequenas quantidades no sangue, por exemplo, vitaminas, elementos traços e pigmentos biliares. Mas é bom sempre dar uma olhadinha, e para a gente ter a percepção da diferença, dos tipos celulares e da proporção de água. Bem, vamos falar um pouquinho sobre as funções básicas do sangue. O sangue tem uma função integradora muito importante. Ele integra os diferentes tecidos. Ele transporta material entre os tecidos. Ele tem uma função importante de defesa, por conta do sistema imunológico, anticorpos e leucócitos, que fazem o papel primordial de defesa do organismo. Ele tem uma função na homeostase, é responsável pelo equilíbrio hídrico, equilíbrio ácido-base, temperatura corporal. Tem uma função importante também na hemostase, na coagulação do sangue, prevenção de perda sanguínea após danos nos vasos, etc. E transporte. Transporta, então, nutrientes do intestino delgado para o fígado, do fígado e do tecido adiposo para outros órgãos, transporta produtos de excreção, transporta o lixo metabólico dos tecidos extrahepáticos para o fígado, para processamento e também para eliminação pelos rins. Então, a função de transporte do sangue é muito importante. Transporta gases. Dentre esses gases, nós vamos falar basicamente sobre o transporte de oxigênio. Como que o oxigênio é transportado no nosso sistema circulatório. Vamos ver, então, um pouquinho quais são as características do oxigênio, dessa molécula, e como ele é transportado no sangue. Bem, vamos então ressaltar algumas características do oxigênio, dessa molécula que é importante e que nós vamos falar do seu transporte, e também vamos falar de algumas proteínas que são importantes nesse transporte. Veja só, o oxigênio é uma molécula que tem baixa solubilidade em solução aquosa e o sangue é um sistema aquoso. Então veja só, se o oxigênio fosse transportado livre no sangue, pequena quantidade de oxigênio poderia ser transportada. E isso provavelmente não atenderia às demandas das células, principalmente quando a gente pensa em organismos multicelulares. Um outro aspecto importante é que a difusão do oxigênio pelos tecidos ela não é eficiente em distâncias muito grandes, como mais do que milímetros. Então, certamente o desenvolvimento de proteínas com a capacidade de transportar o oxigênio e de armazenar foi essencial para a evolução de animais maiores e multicelulares. É uma relação importante de desenvolvimento de proteínas e evolução desses animais. Que proteínas, então, são essas? São as globinas. As globinas são uma família de proteínas com as quais o oxigênio se liga. São proteínas de ligação ao oxigênio. Elas fazem transporte e armazenamento de oxigênio, mas também têm outras funções. Um aspecto importante em relação a essas proteínas é o seguinte: as proteínas são constituídas por resíduos de aminoácidos. E a cadeia lateral dos aminoácidos, o grupo R dessas proteínas, não está adaptado para a ligação reversível com o oxigênio. Como assim reversível? Veja só, o oxigênio vai ser transportado pelo sangue, mas ele precisa ser distribuído pelas células. O sangue vai circulando e esse oxigênio vai sendo distribuído para as diferentes células. Então, veja,
eu tenho que ter um sistema que ligue o oxigênio, mas que também o desligue, que permita que ele seja liberado. Nós sabemos, né, que existem dois metais muito importantes, metais de transição, que são o cobre e o ferro, e que têm a capacidade, têm uma forte tendência de ligar o oxigênio. Mas esses dois metais, em particular o ferro, ele também não pode ficar livre no sangue porque ele promove, né? Não poderia ser ferro ligado ao oxigênio sendo transportado pelo sangue, porque ele promove a formação de espécies reativas de oxigênio, que são espécies que têm, né, como vocês sabem, podem danificar o DNA, danificam membranas, então não seria a situação adequada. Bem, em organismos multicelulares, em geral, o ferro, então, não está livre, ele está ligado a um grupo que a gente chama de grupo M. Esse grupo M é o grupo prostético ligado à parte proteica, né, da proteína. E o que é esse grupo M? Como é que o ferro está inserido nesse grupo M? Esse ferro do grupo M, em geral, ele está no estado que a gente chama de ferroso, né? Quando a gente pensa no grupo M, transportador de oxigênio, né, que se liga ao oxigênio. Esse estado ferroso, é o ferro mais 2, ele liga o ferro de forma reversível. Já o ferro, né, no estado férrico, né, o ferro mais 3, ele não tem a capacidade de ligar o oxigênio, ele não liga o O2. Então, veja, nós temos, é importante que a gente tenha proteínas que transportem o oxigênio, essas proteínas são as globinas. O oxigênio não vai se ligar às cadeias laterais dessa proteína, mas sim estará ligado a grupos M, que são grupos prostéticos dessas proteínas. Nessas proteínas, esse grupo M contém o ferro no estado ferroso, que é o estado que pode ligar de forma reversível o oxigênio. Ok? Essas são observações importantes. A gente precisa considerar isso para que a gente possa entender melhor o que vai ser falado para frente. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre as globinas, que são essa família de proteínas de ligação ao oxigênio, ou seja, proteínas que fazem o transporte e armazenamento do oxigênio, né, principalmente. Essas globinas, elas são encontradas em todas as classes de eucariotos e até em algumas bactérias. Nos seres humanos e em outros mamíferos, nós temos 4 principais globinas. Nós temos a mioglobina monomérica, que é importante, né, para a difusão do oxigênio no tecido muscular. Essa proteína, essa mioglobina, ela é abundante no músculo de mamíferos marinhos, como focas e baleias, porque ela armazena oxigênio, que é importante em mergulhos prolongados. Nós temos a neuroglobina monomérica, que é uma proteína importante para a função, para proteger o cérebro, né? Proteção do cérebro. Ela protege o cérebro em situações de hipóxia, né? Baixos níveis de oxigênio disponível, e também em situação de isquemia, que é quando você tem a restrição de suprimento sanguíneo para as células. Então, nós temos essa neuroglobina monomérica funcionando para a proteção do cérebro, que ela transporta, ela armazena oxigênio e pode disponibilizar nessa situação de hipóxia ou de isquemia. A outra proteína, né, outra globina importante é a citoglobina monomérica. Essa citoglobina, ela se acumula na parede de vasos sanguíneos e regula níveis de óxido nítrico, por exemplo. E, né, nós temos então a hemoglobina, que é uma proteína tetramérica, né? Não é monomérica, é tetramérica, e ela realiza o transporte de oxigênio no sangue. Esse transporte de oxigênio, né, é feito pela hemoglobina, e essa hemoglobina ela é uma proteína que está dentro do eritrócito. Né? O eritrócito é a hemácia, a célula vermelha, ok? Que são as principais células do sangue, certo? Essa figura ilustra, então, o grupo M. Esse grupo M está presente nas proteínas que são denominadas M-proteínas, como a mioglobina e a hemoglobina, por exemplo. Esse M é constituído, né, na verdade, ele é uma estrutura orgânica complexa em anel, e aqui está representada a protoporfirina 9. As porfirinas geralmente têm essa estrutura que vocês estão vendo aqui, com as substituições onde nós estamos vendo esse X.
Então, aqui nós temos a protoporfirina 9, que é um exemplo de porfirina, né? E ela é constituída por anéis pirrólicos que são ligados, né? E nós temos, então, substituições. Veja só, essa estrutura complexa em anel da protoporfirina, ela apresenta o ferro no estado ferroso aqui ligado, e esse anel, esse ferro está coordenado com nitrogênio, são 6 coordenações, aqui tem 4 com nitrogênio, e essas coordenações evitam que o ferro passe do estado ferroso para o estado férrico, porque o estado ferroso, o ferro mais 2, é o ferro que tem, né, que se liga reversivelmente ao oxigênio. Então, aqui nós temos 2 representações do grupo M que constitui a hemoglobina, por exemplo, e a mioglobina também. Vamos conhecer um pouco mais sobre os eritrócitos. Os eritrócitos são os glóbulos vermelhos. São as principais células do sangue. Eles são células pequenas, né? Vocês estão vendo aí, de 6 a 9 micrômetros de diâmetro, têm formato em disco bicôncavo e são originados a partir dos hemocitoblastos. Durante o processo de diferenciação, essas células, né, elas vão perdendo núcleo e organelas, vão ficando anucleadas. Elas não se reproduzem, né? Então, a meia-vida dessas células é de 120 dias quando a gente pensa nos eritrócitos humanos. E como é que essas células se mantêm? Vejam que coisa interessante. Embora essas células carreguem, né, transportem o oxigênio, porque o oxigênio é transportado ligado à hemoglobina, essas células têm metabolismo anaeróbio. Essas células utilizam para a obtenção de energia a quebra, né, o catabolismo da glicose. Elas só usam glicose e fazem glicólise anaeróbica ou fermentação láctica para gerar o quê? O ATP necessário para a manutenção. Então, esse ATP é um ATP gerado por fosforilação ao nível do substrato. Por quê? Elas não fazem fosforilação oxidativa. Não tem mitocôndria, né? Não tem mitocôndria, não tem núcleo. Então, o ATP é gerado por um mecanismo que não depende de O2, que é a fosforilação ao nível do substrato. Qual é o produto dessa via chamada de glicólise anaeróbica? Lactato. Né? Então, é a fermentação láctica. Esse lactato se acumula no eritrócito? Não. Ele sai do eritrócito, vai para o sangue, do sangue vai para o fígado. No fígado, esse lactato é um precursor para a síntese de glicose pela via que a gente chama de gliconeogênese, que vocês também já estudaram. A outra via importante no eritrócito é a via das pentoses fosfato, que gera NADPH importante, né, para os processos de defesa, e também pentoses. Ok? Veja só, dentro desse eritrócito, né, nós temos a proteína que transporta o oxigênio, a hemoglobina. 34% do peso do eritrócito é representado por essa proteína, essa M-proteína que transporta o oxigênio ligado ao ferro do grupo M. Ou seja, a função primordial dessa hemoglobina qual é? Transportar oxigênio dos pulmões para os tecidos, vai liberando então o oxigênio nos tecidos e participa do transporte do CO2 gerado pelo catabolismo das biomoléculas para os pulmões para ser então eliminado. Então, é muito interessante a gente pensar isso, né? Nós temos uma célula que tem uma proteína dentro dela que transporta oxigênio, mas que ela não usa esse oxigênio, tá certo? Veja só, e como é que é essa interação da hemoglobina com o oxigênio? As interações entre proteínas com outras moléculas, em geral, são de 2 tipos. Interações que levam a modificações na configuração química, né, e na composição das moléculas com as quais elas interagem, e em geral, essas proteínas são enzimas, né, então tem atividade catalítica, então a gente chama a molécula interagente de substrato, e nós temos também, né, uma outra interação onde a relação não leva a alteração nem na configuração química, nem na composição da molécula com as quais essa proteína interage. Esse é um exemplo, né? Essa interação da hemoglobina com o oxigênio. O oxigênio não se modifica, não há nenhuma modificação nessa composição. Essas interações transitórias, né, como o transporte de oxigênio
ou mesmo o armazenamento, são muito importantes, elas são centrais em processos fisiológicos como o transporte de oxigênio, a contração muscular e também a função imunológica. Depende dessas interações que são transitórias, que são transientes. Então, só para a gente fechar essa parte aqui, né? A função primordial da hemoglobina, então, é esse transporte de oxigênio dos pulmões para os tecidos e traz de volta, então, transporta o produto do catabolismo das biomoléculas, né, uma parte deles, para onde? Para os pulmões, para poder ser eliminado. Ok? Vamos falar então um pouquinho da estrutura da hemoglobina, particularmente da hemoglobina de seres humanos adultos. A massa molecular é em torno de 64.500 Daltons, 574 resíduos de aminoácidos, ou seja, a estrutura primária dela. É uma proteína tetramérica, né? Então tem estrutura quaternária, são 4 cadeias polipeptídicas, 2 alfas e 2 beta. Tem a porção proteica chamada de globina e tem quatro grupos M, né? Esses grupos M têm o ferro mais 2 na sua porção central. É esse ferro do grupo M que faz a ligação reversível com moléculas de oxigênio. Então, são 4 grupos M, 4 moléculas de oxigênio podem se ligar. Essa estrutura quaternária é mantida, né, estabilizada através das ligações, né, de hidrogênio, pontes salinas, mas principalmente pelo efeito hidrofóbico dessas interações, né, entre a interface de uma subunidade com a interface do outro dímero. Ok? Então, a hemoglobina tem uma estrutura tetramérica. Veja, cada molécula de hemoglobina pode transportar 4 moléculas de oxigênio. Outro aspecto importante da gente considerar é que quando o oxigênio se liga à hemoglobina, ele causa uma mudança estrutural na hemoglobina. Então, a hemoglobina tem 2 conformações. Uma conformação que a gente chama de estado R e a outra que a gente chama de estado T. Na verdade, o oxigênio se liga à hemoglobina em qualquer um dos 2 estados, mas ela se liga com maior afinidade ao estado R. E na medida que o oxigênio se liga à hemoglobina no estado R, ela estabiliza então esse estado. Em situação, né, de ausência de oxigênio, que seria uma situação experimental, o estado mais estável seria o estado T, né, que é a hemoglobina sem oxigênio. A gente chama de desoxihemoglobina. Então, seria o estado mais estável. Ou seja, a maior parte da hemoglobina estaria sem oxigênio, né? Isso seria uma situação experimental. Mas à medida que o oxigênio vai se ligando à molécula de hemoglobina, ele vai desencadear a mudança, né, de conformação do estado T para o estado R. Existem algumas diferenças importantes nessas 2 estruturas. O estado T, ele apresenta um bolsão central no seu interior, um bolsão central. E é um bolsão central mais largo, né? Esse bolsão entre as subunidades alfa e beta no interior da estrutura. A passagem, então, a transição do estado T para o estado R implica num estreitamento desse bolsão. Isso nós podemos visualizar na figura que eu vou mostrar já para vocês. Então, essa imagem, essa figura, ilustra justamente esses 2 estados. Então, aqui é o estado T, aqui o estado R. Nós temos em azul são as subunidades beta, em cinza as subunidades alfa. Observe essa região central aqui, é o que a gente chama de bolsão central. Então, no estado T, né, que é o estado com menor afinidade pelo oxigênio, nós temos esse bolsão mais largo, e no estado R, que é um estado que tem maior afinidade pela hemoglobina, nós temos um estreitamento deste bolsão. Ok? Observe que existe uma mudança, né, na interação entre as subunidades. Observe que está diferente a interação entre as subunidades adjacentes, né, alfa, beta, nessas 2 conformações, né, as conformações que vocês estão vendo aqui. Ok? Aqui, então, nós temos a desoxihemoglobina, né, a hemoglobina que não se liga, né, praticamente ao oxigênio.
E aqui nós temos o estado R, né, a hemoglobina que estaria, então, que tem maior afinidade pelo O2. Né? Muito interessante essa mudança que é causada pela interação da molécula de oxigênio. Veja só, nós precisamos de uma proteína que transporte, né, ou seja, que se ligue com eficiência ao oxigênio e que libere esse oxigênio nos tecidos, que se ligue com eficiência nos pulmões e que libere oxigênio com eficiência também nos tecidos. Então, veja, se a gente for filtrar isso que nós estamos falando, nós precisamos de uma proteína que modifique a afinidade pelo oxigênio. Ela não pode ter uma afinidade tão grande que não permita que esse oxigênio se desligue. E também não pode ter uma afinidade tão pequena que não permita, então, que não ligue de forma eficiente esse oxigênio. Mas nós precisamos de uma proteína que se ligue com eficiência, né, ao oxigênio nos pulmões, que é onde ele vai ser captado, e que libere esse oxigênio nos tecidos também com eficiência. Ok? Então veja só a importância dessa proteína. Ela precisa captar com eficiência e eliminar com eficiência, certo? É claro que é muito difícil que a gente tenha uma proteína que tenha uma grande afinidade, né, afinidade, sei lá, 100%, e depois tenha afinidade zero. Essa é uma situação, né, polar, bipolar, que realmente não é praticamente impossível de existir. Mas a hemoglobina, ela tem essa característica importante. Ela resolve essa questão porque ela passa por um estado de transição. Um estado de baixa afinidade, que é o estado T, certo? A desoxihemoglobina, para um estado de alta afinidade, que é o estado R. E essa mudança de estado está relacionada com a ligação do oxigênio. À medida que ele vai se ligando, vai haver essa mudança, essa transição entre o estado de menor afinidade para o estado de maior afinidade. Então, é uma característica super importante que a hemoglobina tem, que habilita a hemoglobina a realizar esse transporte fundamental, né, e a distribuição desse oxigênio na medida que nós temos o sangue circulando nos nossos tecidos. Ok? Então, a hemoglobina tem uma função primordial para a manutenção e a sobrevivência das células. Né? Uma célula precisa ser irrigada por vários motivos. Levar os nutrientes, mas levar também, né, o oxigênio, que é essencial para garantir o catabolismo, né, a oxidação completa desses nutrientes, porque o oxigênio é o aceptor final de elétrons nesses processos. Ok? Então, papel primordial dessa proteína fundamental, essa M-proteína. Então, a saturação da hemoglobina pelo O2 é um aspecto fundamental. Né? O grau de saturação da hemoglobina pelo oxigênio vai depender de diversos fatores. O que é esse grau de saturação? É o quanto de oxigênio a gente tem ligado ao ferro do grupo M dessa proteína. Então, quais são os fatores que podem interferir nesse grau de saturação? Eu acho interessante a gente sempre pensar o seguinte: onde que o oxigênio vai ser captado? Nos pulmões. Onde que ele vai ser liberado? Nos tecidos. Então, se a gente tem essa situação, é uma boa proposta a gente pensar que as situações, né, a condição no pulmão deve ser uma condição que favoreça a captação do oxigênio. E que a condição, as situações, os parâmetros do tecido são parâmetros que devem favorecer o quê? Que o oxigênio se desligue. Ou seja, a gente quer, né, é importante que a hemoglobina tenha uma alta afinidade nos pulmões e que a afinidade diminua, então, nos tecidos. Vamos conhecer um pouquinho desses parâmetros, desses fatores. Veja só, os fatores principais que a gente pode considerar são a pressão parcial de oxigênio, né? A gente fala em pressão parcial porque é um gás, a gente tem a relação, né, quanto tem de oxigênio em relação aos demais. Veja só, o pH, né, ou seja, a concentração de H+, a concentração hidrogeniônica, a concentração de CO2,
ok? A concentração de uma molequinha aqui, ó, 2,3-bifosfoglicerato. Vocês conhecem o 1,3-bifosfoglicerato, que é o intermediário da glicólise, da gliconeogênese, né? Esse 2,3-bifosfoglicerato a gente chama de 2,3-BPG. E vejam, temperatura, ok? Esses são os principais parâmetros que vão alterar o grau de saturação da hemoglobina pelo O2. Vamos ver um pouquinho de cada um desses parâmetros, certo? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Bem, qual é a relação entre a pressão parcial de oxigênio e a saturação da hemoglobina pelo O2? É uma relação direta. Quanto maior a pressão parcial de oxigênio, mais saturada de oxigênio a hemoglobina estará. Mais oxigênio ligado à hemoglobina nós vamos ter. E a gente sabe, né, que à medida que o oxigênio se liga à hemoglobina, o estado R é o estado favorecido, que é o estado que tem maior afinidade por O2. E observe o seguinte, a pressão parcial de oxigênio nos pulmões é da ordem de 13,3 kPa. Comparada com a pressão parcial dos tecidos, que é 4 kPa, é uma diferença significativa. Então, nos pulmões, a tendência da hemoglobina ser saturada é muito maior, né? Porque eu tenho muito mais oxigênio disponível. Então, o sangue arterial é o sangue que deixa os pulmões e vai para os tecidos. A hemoglobina desse sangue sai com 96% de saturação. E na medida que vai passando, né, pelos tecidos, vai deixando oxigênio, e quando ela retorna dos tecidos para os pulmões, né, no sangue a gente chama de sangue venoso, ela retorna apenas com 64% de saturação. Ou seja, ela deixa em torno de 1/3 do oxigênio que ela estava transportando. Essa é uma situação bem importante. Aí você, lendo isso, você fala assim, mas não é eficiente? Deixa, né, sai da volta 64% de saturação, é claro, é muito difícil, né, nós termos uma proteína ou qualquer outra molécula que tenha, numa situação, uma afinidade muito grande, tipo 100%, e depois chegue a 0% de afinidade. Essa situação bipolar, como eu já comentei, ela é improvável, né? Então, veja só, é muito eficiente, porque ela deixa uma quantidade muito grande, ela deixa 1/3 do oxigênio que ela transporta. É um processo de transporte, é um processo de liberação bastante eficiente, né? Ela passa de uma situação 96% de saturação para 64%. Muito interessante. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão da saturação e por que nós temos esse tipo de comportamento. Então, a hemoglobina precisa se ligar com eficiência, né, ao oxigênio nos pulmões, onde a pressão parcial de oxigênio é alta, e liberar esse oxigênio nos tecidos, onde a pressão parcial de oxigênio é baixa. Então, precisa alterar um pouco essa afinidade com o ligante. Veja só, isso é feito a partir da transição, né, da hemoglobina do estado T para o estado R, à medida que o oxigênio vai sendo ligado à hemoglobina. Então, a hemoglobina é uma proteína que a gente pode chamar de proteína alostérica. Então, a ligação do ligante ao sítio, né, vai afetar as propriedades das outras subunidades, dos outros sítios. Veja só, essa situação é uma situação bem interessante. Quando a molécula de oxigênio se liga a uma das subunidades da hemoglobina, ela vai levar as subunidades adjacentes, né, a mudanças conformacionais nas outras subunidades. Então, quando a primeira molécula de oxigênio se liga a uma das subunidades, né, a segunda subunidade já vai ter uma afinidade maior pelo O2, se liga com mais afinidade ainda, a terceira com mais afinidade e a quarta com mais afinidade. Essa mudança, né, essa alteração da afinidade, pode alterar até em 300 vezes, é uma mudança significativa. E isso, né, essa eficiência de aumento da interação com o oxigênio está relacionada com essa transição entre os estados T, de baixa afinidade, para o estado R, de alta afinidade. Então, a ligação do oxigênio à hemoglobina, uma das subunidades, vai aumentar a afinidade das outras subunidades pelo oxigênio. À medida que o oxigênio se liga, nós temos um aumento, então,
dessa afinidade, né? Dos outros sítios. Então, o que nós podemos, como é que a gente enxerga isso? A gente chama isso, né, esse processo de quando o ligante se liga a uma das subunidades, ele vai aumentar a afinidade das outras subunidades pelo ligante, a gente chama isso de cooperatividade positiva. Então, nós temos uma cooperatividade positiva da ligação da hemoglobina ao oxigênio, ok? Esse é um aspecto importante, que isso leva a essa curva sigmoidal que vocês estão vendo aqui. Então, nós temos aqui, né, a pressão parcial de oxigênio em quilopascal e aqui a questão da afinidade. Veja só, nós temos aqui, ó, essa curva do meio representando justamente essa curva de interação da hemoglobina com o oxigênio. Nós temos aqui, ó, essa sigmoide mostra justamente que existe um estado de transição, né, da hemoglobina, de um estado, né, de baixa afinidade para um de maior afinidade. Então, nós temos, né, essa região da curva, né, muito maior, né, essa região crescente, né, aqui, vocês estão vendo. Então, esse aqui seria um estado de alta afinidade, né? Tá certo? É um estado que não é interessante, porque se ligaria com muita afinidade e não liberaria nos tecidos, e um estado de baixa afinidade seria esse, tá certo? Então, nós temos uma proteína que tem a capacidade de mudar a sua afinidade, e veja só, em qualquer uma das situações, seja nos tecidos, né, que tem uma pressão parcial de oxigênio mais baixa, tá vendo aqui, 4 kPa, e seja nos pulmões, nós temos uma mudança da afinidade, mas nós temos um processo interessante de liberação e de ligação. Então, existe uma facilidade, né, tanto na ligação, né, não diria facilidade, mas uma afinidade grande para ligação nos pulmões, onde a gente tem uma alta pressão parcial de oxigênio, e também aqui nos tecidos a afinidade diminui, e é claro, a gente ainda tem oxigênio ligado. Então, essa curva aqui do meio, tá vendo? É o que representa esse comportamento, né, de transição da hemoglobina entre um estado de menor afinidade para um estado de maior afinidade. Essa curva sigmoide aqui, então, que representa esse comportamento da hemoglobina, ok? Então, ela tem um comportamento, a hemoglobina é sensível às variações na pressão parcial de oxigênio, né, nos níveis de oxigênio disponível. Por isso, ela é capaz de capturar o oxigênio nos pulmões e liberar esse oxigênio nos tecidos, coisa que não acontece, por exemplo, com a mioglobina. A mioglobina, por exemplo, não pode exercer essa função, porque ela não é sensível a essas variações. Além disso, a mioglobina, né, ela é monomérica, e uma proteína monomérica não tem um comportamento, não poderia ter esse comportamento de cooperatividade positiva, né? Esse comportamento, essa proteína, a hemoglobina é chamada inclusive de enzima honorária, porque ela é importante para a gente estudar as proteínas, as enzimas alostéricas, né? Por conta desse comportamento sigmoidal, ok? Que é a mesma curva de enzimas alostéricas, ok? Muito interessante essa proteína, não é? Muito interessante. Nós vimos então que a relação entre a pressão parcial de oxigênio e a saturação da hemoglobina pelo O2 é uma relação direta. Agora nós vamos ver qual é a relação entre a concentração de hidrogênio iônico, ou seja, a concentração de H+, e a concentração de CO2 e a saturação da hemoglobina pelo oxigênio. Veja só, se a gente pensar o que acontece nos tecidos à medida que os combustíveis são oxidados. Então, os carbonos desses combustíveis orgânicos, se essas moléculas são oxidadas, esses carbonos vão aparecer como CO2. Então, a concentração de CO2 nos tecidos é alta. E qual é o resultado desse processo, dessas altas concentrações? À
À medida que o CO2 é gerado, esse CO2 vai sendo hidratado, formando H2CO3, que então se dissocia em H+ e HCO3-. Essa é uma reação, né, importante no sentido que tira o CO2. Veja, o CO2 ele tem uma baixa solubilidade também. É importante que ele seja hidratado para formar bicarbonato, inclusive, porque se ele não for hidratado, ele pode gerar bolhas, né? No sangue ou mesmo dentro das células, certo? No tecido, né? Então, veja só, essa reação é uma reação favorecida, porque o aumento da concentração de H+, o equilíbrio é favorecido nesse sentido. Então, aumenta CO2, aumenta também a concentração de H+. Essa alta concentração de H+, indica o quê? É pH ácido, né? pH baixo. Então, veja só o que a gente pode pensar, então. A hemoglobina, que vai passando lá pelos tecidos, né, que vem dentro do eritrócito, ela vem oxigenada lá dos pulmões. Na medida que nós temos, né, essa reação também acontecendo no eritrócito, nós temos o aumento da disponibilidade também de H+, ok? Então, o que acontece? Esse H+ vai ocupando o seu sítio na hemoglobina e vai favorecendo, então, a liberação do CO2, desculpe, do O2. Então, veja, se os níveis de H+ são altos, né, essa equação que vocês estão vendo aqui, ó, hemoglobina oxigenada, HbO2, a gente chama de oxihemoglobina mais H+, o deslocamento desse equilíbrio é no sentido de liberar o oxigênio que está ligado à hemoglobina, ok? E a hemoglobina passa, então, a estar ligada ao H+, ok? Então, aumenta a concentração de H+, ou seja, baixa o pH, esse equilíbrio é deslocado nesse sentido. Se os níveis de H+ são baixos, né, o deslocamento desse equilíbrio é no sentido de formar, né, a hemoglobina, né, oxigenada, ou seja, oxihemoglobina, ou seja, da hemoglobina ser saturada com oxigênio. Então, veja só, a situação nos tecidos é essa que vocês estão vendo aqui, ó. O equilíbrio sendo deslocado nesse sentido, ou seja, de liberar o oxigênio. Então, nós temos, quanto maior a concentração de H+, e quanto maior a concentração de CO2, menor a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. E, claro, isso favorece, então, a liberação do oxigênio nos tecidos. Então, veja só, a ligação de H+ e de CO2 tem uma relação inversa com a ligação do oxigênio. Então, quanto mais H+, quanto mais CO2 você tiver na região, nos tecidos, menos oxigênio vai se ligar à hemoglobina. O que a gente sabe? Né? Que nós temos a hemoglobina, ela transporta dos tecidos para os pulmões e rins 40% do total de H+, e 15 a 20% do CO2. E o restante do H+ vai participar do processo de tamponamento. Né? Esse restante de H+ é absorvido pelo tampão bicarbonato. E o restante do CO2 vai ser transportado como HCO3- e também como CO2 dissolvido. Né? É importante, então, que esse CO2 seja hidratado e forme o bicarbonato, né? Porque esse CO2 ele não é muito solúvel, né? E poderia formar, então, bolhas no sangue ou nos tecidos. Então, essa é a relação. A relação H+ e CO2 é inversa em relação à saturação da hemoglobina pelo oxigênio. Vamos ver, então, uma curva mostrando essa situação que eu estou conversando com vocês. Esse gráfico aqui, então, ilustra a influência do pH na saturação da hemoglobina pelo oxigênio. Então, aqui nós temos a saturação e aqui nós temos a pressão parcial de oxigênio em diferentes pHs. Veja só, se a gente pensar nos tecidos, a pressão parcial de oxigênio é da ordem de 4, né, quilopascal. Então, nós temos aqui, ó, qual é a saturação da hemoglobina pelo O2? É uma saturação mais baixa, significa que a afinidade é menor. Na medida em que a gente vai aumentando a pressão parcial, né, de oxigênio, a saturação iria aumentando. Mas o pH lá nos tecidos é 7,2 e a pressão parcial é essa aqui. Então, a saturação é baixa. Quando a gente passa lá para os pulmões, que é essa curva aqui, ó,
onde o pH do sangue, né, que passa lá pelos pulmões, é da ordem de 7,6, e a gente pensa numa pressão parcial, né, maior do que 10, em torno de 13 kPa, a gente vê que a hemoglobina estará, né, praticamente totalmente saturada, tendendo a 100%, da ordem de 96%. Então, o pH realmente influencia de forma significativa a saturação da hemoglobina pelo oxigênio. Nós podemos, então, fechar essa questão assim. Quanto maior for a concentração de H+, menor a afinidade da hemoglobina pelo O2. O que eu tenho lá nos pulmões? Nos pulmões, alta pressão parcial de oxigênio, a hemoglobina liga o oxigênio com alta afinidade e libera H+. Tecidos periféricos, eu tenho uma baixa pressão parcial de oxigênio, né? Eu tenho alta concentração de H+, então a hemoglobina se liga ao H+, e libera o O2. Ok? E faz todo sentido, né? No pulmão, ela tem que captar o oxigênio, nos tecidos, ela precisa liberar o oxigênio. Ok? Então, vamos fazer um resumo dessa história aqui. Ó. Tecidos periféricos, alta concentração de CO2 e alta concentração de H+, ou seja, baixo pH. O que nós temos lá? Baixa afinidade da hemoglobina pelo O2 à medida que ela capta H+ e CO2. Faz todo sentido, né? Nos tecidos, a hemoglobina precisa diminuir a afinidade pelo oxigênio para poder liberar. Então, as reações que a gente pode colocar aqui seria hemoglobina oxigenada chega, essa hemoglobina, então, vai liberar oxigênio. A hemoglobina, então, vai se ligando a H+, vai ficando protonada, e no final das contas, o que eu tenho? A hemoglobina oxigenada vai se ligando a H+, liberando oxigênio e ficando protonada. Isso é o que acontece nos tecidos. O que acontece nos capilares pulmonares? Nos capilares pulmonares, a hemoglobina precisa captar O2. O que eu tenho lá nos capilares pulmonares? Eu tenho uma concentração de CO2 mais baixa, porque o CO2 é eliminado lá, né? E o pH? O pH é mais alto, o pH 7,6. Então, a concentração de H+ é mais baixa. O que nós temos, então? A afinidade da hemoglobina pelo O2 é mais alta. Quais são os processos que nós podemos observar? Então, tenho a hemoglobina chega protonada lá nos capilares pulmonares, né? E aí, tem uma pressão parcial de oxigênio alta, esse oxigênio vai se ligando, né, à hemoglobina e vai então aumentando a hemoglobina, vai aumentando a afinidade pelo oxigênio e nós temos então a liberação do H+ e a hemoglobina sendo então oxigenada, formando então a oxihemoglobina. A gente tem inclusive um efeito que é chamado de efeito Bohr, que é justamente o efeito do pH e da concentração de CO2 sobre a captação de oxigênio pela hemoglobina. Ok? É um efeito, as curvas, né, que estão relacionadas com esse processo todo. Ok? É chamado de efeito Bohr. Bem, vamos falar um pouquinho sobre a regulação da ligação do oxigênio à hemoglobina pela molécula de BPG, ou seja, 2,3-bifosfoglicerato, que é essa molécula que vocês estão vendo aqui. A concentração de bifosfoglicerato nos eritrócitos é alta, em torno de 5 milimolar. Veja só, a gente sabe que a concentração de bifosfoglicerato aumenta em grandes altitudes. Será que esse aumento da concentração de bifosfoglicerato vai aumentar ou diminuir a afinidade da hemoglobina pelo O2? A gente tem uma tendência imediata de achar que o aumento dos níveis de bifosfoglicerato em grandes altitudes é para aumentar a afinidade da hemoglobina pelo O2, mas não é isso que acontece. Veja só, em grandes altitudes, a gente diz que o ar é rarefeito, né? É uma baixa pressão parcial de oxigênio, não tem oxigênio disponível. Então, não adiantaria aumentar a afinidade da hemoglobina pelo O2. Então, 2,3-bifosfoglicerato, na verdade, diminui a afinidade da hemoglobina pelo O2 para favorecer a liberação desse oxigênio nos tecidos. Como é que esse bifosfoglicerato trabalha? Como é que funciona? O bifosfoglicerato se instala justamente naquele bolsão, naquela cavidade central da molécula, né, do tetrâmero de hemoglobina. E lá, né,
inserido naquela região do bolsão, ele vai estabilizar o estado T, que é um estado de menor afinidade por oxigênio. Ok? Então, em situação em que eu tenho baixa pressão parcial de oxigênio, existe um favorecimento desse estado T, porque o bifosfoglicerato tende a ocupar essa região do bolsão, diminuindo a afinidade da hemoglobina pelo O2. Tá certo? Agora, veja só, na medida que nós temos oxigênio, né, aumenta a disponibilidade de oxigênio, ele vai ocupando o seu sítio na hemoglobina, certamente vai haver uma transição do estado T para o estado R, estreitando o bolsão, né, de ligação do PPG e favorecendo, então, a maior interação, a maior entrada de hemoglobina, a maior entrada de oxigênio. Então, é uma regulação que acontece. Essa concentração de bifosfoglicerato aumentada não é somente em grandes altitudes. Situações de hipóxia também, né, elas resultam em aumento da concentração de bifosfoglicerato nos eritrócitos para favorecer a liberação de oxigênio dos tecidos. Uma outra situação interessante é quando a gente pensa na hemoglobina do feto e a hemoglobina da mãe. O feto precisa capturar oxigênio da mãe, né, do sangue da mãe. Então, a afinidade da hemoglobina fetal pelo oxigênio precisa ser maior, né, do que a hemoglobina da mãe, que é a hemoglobina de adulto. Então, como é que o feto consegue capturar esse oxigênio da mãe? Acontece que a hemoglobina fetal tem menor afinidade por bifosfoglicerato do que a hemoglobina da mãe. O fato de ter menor afinidade por bifosfoglicerato implica em maior afinidade pelo oxigênio, né, do que a hemoglobina materna. Isso favorece, né, que o feto consiga, né, buscar pegar o oxigênio disponibilizado, ou seja, que é transportado pelo sangue da mãe. Então, são coisas interessantes, né, que a gente precisa considerar. Então, esse bifosfoglicerato é uma forma interessante, muito importante de adaptação fisiológica a pressões parciais de oxigênio mais baixa, né, ou disponibilidade de oxigênio menor. Né? Então, ao nível do mar, geralmente, em torno de 40% da quantidade máxima de oxigênio que pode ser transportado pelo sangue vai ser, então, liberado. Ok? E nas regiões mais altas, né, em grandes altitudes, você tem menos oxigênio disponível, mas você tem uma liberação de oxigênio um pouco mais reduzida. Né? Contudo, né, após poucas horas, quando você tem um aumento dos níveis de bifosfoglicerato, essa liberação começa a aumentar, né, porque vai havendo uma diminuição da afinidade da hemoglobina pelo O2. Isso é muito importante, isso é um efeito importante da presença de bifosfoglicerato. Okay? Vamos ver, então, um gráfico que mostre essa relação aqui, né, da situação, né, sem bifosfoglicerato e com bifosfoglicerato. A gente sabe que a hemoglobina tem uma grande afinidade, né, pelo bifosfoglicerato, a hemoglobina de adulto. Quando você isola a hemoglobina, né, ela contém bastante, né, muito bifosfoglicerato ligado e que muitas vezes é difícil de ser removido por completo. Ok? Então, esse é um gráfico, né, que mostra mais ou menos a relação da concentração de bifosfoglicerato e o comportamento em relação ao oxigênio. Veja só, aqui nós temos, então, uma situação sem bifosfoglicerato, né? Então, a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio seria altíssima, né? Uma alta afinidade de bifosfoglicerato, e uma situação aqui, ó, que nós temos, sem, aqui, ó, em verde escuro, nós temos uma curva considerando o aumento dos níveis de bifosfoglicerato para 8 milimolar, e essa em azul nós temos a concentração de bifosfoglicerato, que é em torno de 5 milimolar, que é a concentração normal, né, no sangue humano. Veja só, em grandes altitudes, nós temos um aumento da concentração de bifosfoglicerato que vai favorecer a liberação. Veja só, se a concentração de bifosfoglicerato fosse mantida como 5 milimolar, a quantidade de oxigênio que seria liberada seria muito menor, seria em torno aqui de 30%. Né?
Com o aumento dos níveis de bifosfoglicerato para 8 milimolar, observe que a quantidade de oxigênio liberado nos tecidos é em torno de 37%, considerando essa pressão parcial aqui de 4 kPa. Ok? E aqui nos pulmões nós temos então uma captura, né, uma captação de oxigênio bastante razoável, mais ou menos mantida, né? Só que você aumenta então a liberação. Então, a concentração de bifosfoglicerato está aumentada no eritrócito, diminui a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. E esse ajuste, né, tem um efeito pequeno na captação de oxigênio, né, porque você não tem oxigênio disponível, né, quando o ar é rarefeito, mas você tem um efeito considerável quando você pensa, né, na questão da liberação de oxigênio para os tecidos. Esse é um gráfico bem interessante que vocês podem olhar com mais cuidado depois, ok? Então, esse ajuste é importante e termina, então, fazendo com que a liberação de oxigênio seja restaurada para uma porcentagem bastante razoável da quantidade de oxigênio transportada, ok? Vamos falar um pouquinho dos sítios de ligação desses ligantes que nós estamos comentando. Veja só, os sítios de interação são diferentes, então não existe uma competição pelo sítio de ligação. O oxigênio se liga ao ferro do grupo M, então cada molécula de hemoglobina pode transportar 4 moléculas de oxigênio. H+ se liga a grupos R de aminoácidos, de alguns aminoácidos específicos. E qual que é a relação? Cada hemoglobina pode transportar 3 íons H+. CO2 se liga, né, ao alfa-aminogrupo na extremidade aminoterminal de cada uma das cadeias polipeptídicas. São 4 cadeias, então cada hemoglobina pode transportar 4 moléculas de CO2. 2,3-bifosfoglicerato. 2,3-bifosfoglicerato se aloja naquela cavidade central ali. Então, cada hemoglobina só pode transportar, né, uma molécula de bifosfoglicerato. Ele se encaixa ali entre as subunidades alfa e beta. Né? Ficou faltando alfa aqui, no estado T. E, então, essa hemoglobina vai transportar H+ e CO2 dos tecidos para os pulmões para que o CO2, então, seja excretado. Né? E transporta oxigênio dos pulmões para os tecidos para que esse oxigênio possa atuar, né, como aceptor final de elétrons, então, lá na mitocôndria. Ok? Bem, é importante que a gente comente aqui sobre um sistema de difusão facilitada que existe nos eritrócitos. É um trocador de ânions, ele toca HCO3- e cloreto. É um cotransporte do tipo antiporte. Então, se transporta um componente para um lado e um outro para um outro compartimento. Então, HCO3, por exemplo, aqui sai e cloreto entra. Vamos ver como é que é essa questão do trocador. Nós temos aqui o trocador de cloreto, que existe na membrana do eritrócito. Na região de cima, a gente vai falar sobre o que acontece nos tecidos e aqui na de baixo o que acontece nos pulmões. Então, o que acontece nos tecidos? O dióxido de carbono é produzido pelo catabolismo das biomoléculas, né, dentro dos tecidos, entra no eritrócito. No eritrócito, ele é hidratado, né, pela ação da anidase carbônica, gerando HCO3-, H+. Esse HCO3-, né, o bicarbonato, ele sai por esse transportador, esse cotransporte, e ele só vai sair se tiver cloreto para entrar. Então, o cloreto, né, sanguíneo que está no sangue entra e o bicarbonato sai. Né? Então, se dissolve no plasma sanguíneo uma forma de transportar o CO2. Então, essa proteína trocadora, né, esse transportador é muito importante aqui na membrana do eritrócito. E o que acontece nos pulmões? Nos pulmões nós vamos ver aqui o caminho inverso. O que eu tenho nos pulmões? O bicarbonato, né, entra, né, a partir do plasma sanguíneo, ele entra, né, e o cloreto sai. Esse bicarbonato, então, junto com H+, né, vai gerar o quê? H2CO3 e gera, então, que forma, então, CO2 e água, tá certo? HCO3- mais H+, gera, então, CO2 e água. Esse CO2, então, lá nos pulmões, né, vai ser convertido em CO2 dissolvido, depois CO2 gasoso
e vai ser então eliminado então ali pelos alvéolos pulmonares, tá certo? Dióxido de carbono então deixa o eritrócito e vai ser então exalado. Essa é importante que a gente lembre, né? E eu trouxe aqui para a gente relembrar esse transportador, esse cotransporte, porque ele é importante nessa troca, né? É importante para levar CO2 aqui, ó, que vai ser hidratado aqui para o sangue, para ser transportado como HCO3- e não como CO2, ok? E aqui ele é importante para fazer com que o CO2, né, possa então ser eliminado, ok? Esse é um transporte, né, um sistema de difusão facilitada que é importante, né? Lembrando que esse bicarbonato é o tampão sanguíneo, né? Tá certo? Esse HCO3, então, que volta para o plasma para ser transportado até os pulmões. Ok? Tá certo? Bem, então eu queria ressaltar o papel desse transportador aqui, dessa proteína trocadora de cloreto e bicarbonato. Vamos resumir então o que acontece nos pulmões, né? Nos pulmões tem que acontecer a captação do oxigênio. Nós temos a oxigenação da hemoglobina nos pulmões com liberação de H+. Então eu tenho o oxigênio é captado, a hemoglobina chega protonada, né? E o que acontece dentro do eritrócito é isso, né? A hemoglobina então vai ser oxigenada e vai ser liberado H+. Dentro do eritrócito, esse H+, com HCO3-, né? Vai então formar o ácido carbônico, que é um ácido fraco, que se dissocia em H+, e CO2 dissolvido. Esse CO2 dissolvido, então, se difunde do plasma para o espaço aéreo pulmonar, né? E vai se formar CO2 gasoso e vai ser, então, eliminado. Tá? O HCO3 entra, o cloreto sai do eritrócito para o plasma através do sistema de transporte de ânions que eu acabei de mostrar para vocês, né? Oxigênio e CO2 atravessam a membrana por difusão, tá certo? Bem, e o que acontece? O que acontece nos tecidos? Né? Nos tecidos, o CO2 se difunde dos tecidos para o eritrócito, né? Então o CO2 vai ser hidratado no eritrócito, formando o ácido carbônico, que é um ácido fraco, se dissocia, formando H+ e HCO3-, e a hemoglobina, então, chega oxigenada, ok? Eu tenho muito H+ lá, né, disponível. Esse H+, então, vai ocupando o seu espaço na hemoglobina. A hemoglobina vai sendo protonada, né, vai, então, eliminando, né, liberando o oxigênio que está ligado. E esse oxigênio, então, se difunde para os tecidos. HCO3-, então, sai para o plasma e o cloreto entra no eritrócito através daquele sistema de transporte que nós acabamos de ver. Então, é tudo integrado, né, o que acontece no tecido, o que acontece no eritrócito, para favorecer todo esse processo e a liberação de oxigênio para os tecidos e a captação de oxigênio no. Bem, é importante que a gente fale um pouquinho, então, sobre os tampões biológicos, né? Claro, não vamos falar sobre o tampão fosfato, eu coloquei aqui só para a gente relembrar. O tampão fosfato é o tampão do fluido intracelular, né? Então, o par conjugado é esse que vocês estão vendo, e o pK, importante, é de 6,86, porque o pH do fluido fisiológico varia de 6,9 a 7,4. Só para a gente relembrar, então, o tampão dentro da célula, o tampão do fluido intracelular, é esse tampão fosfato aqui que nós estamos relembrando. Bem, como eu comentei antes com vocês, o H+, que não se liga à hemoglobina, né, o restante do H+, que não se liga à hemoglobina, é absorvido pelo tampão bicarbonato, que é o tampão do plasma, né? E o CO2, como eu comentei com vocês também, é transportado como HCO3-, né? Ou também como CO2 dissolvido, só que em menor quantidade. Mas veja só, e esse tampão bicarbonato, que é o tampão do plasma sanguíneo? Qual que é o par conjugado relacionado a esse tampão? O par conjugado é ácido carbônico e bicarbonato. Então, a força do tampão está relacionada com a concentração desses componentes. Aí, se a gente pensar no pK do ácido carbônico, esse pK é 6,1. E aí, quando você pensa, então, ele tampona em qual faixa? Né? Se a gente considerar uma unidade para cima e uma para baixo, não se encaixa muito bem, mas veja só, não é assim que a gente faz para calcular. A gente vai calcular o pH
relacionado, colocando então esse pK dentro da equação de Anderson-Hasselbalch. Veja só, essa equação aqui, pH é pK mais log da concentração da base sobre a concentração do ácido. Mesmo que a gente não saiba as concentrações relativas, a gente sabe que a concentração da base é 20 vezes maior do que a concentração do ácido. Então, se eu substituir aqui o pK, né, e essa razão, 20 para 1, nós vamos encontrar o quê? 6,1 mais o logaritmo de 20 aqui dá 1,3 e o pH é 7,4. Então, esse tampão é um tampão adequado para tamponar o sangue em pH em torno de 7,4. Então, é importante a gente lembrar que a força do tampão está relacionada com as concentrações dos componentes do sistema tamponante, ok? E aí nós temos algumas considerações para fazer quando a gente pensa nesse tampão bicarbonato. Nós vamos fazer essas considerações para a gente finalizar já já, ok? Essa figura mostra, né, o comportamento do tampão bicarbonato, desse tampão. Então, eu tenho aqui a fase aquosa do sangue, né, e a fase gasosa no espaço aeropulmonar. Esse CO2 no espaço aeropulmonar está em equilíbrio, né, o CO2 gasoso está em equilíbrio com esse CO2 aqui dissolvido no sistema. Então, veja só, se eu tiver aumento da concentração de H+, isso acontece em algumas situações, e o tampão é justamente para não deixar que o pH varie, né, de forma significativa. O que acontece? Se aumentar concentrações de H+, a gente segue o deslocamento do equilíbrio nesse sentido. Ó, H+, mais HCO3-, forma o ácido carbônico. O ácido carbônico, então, vai ser desidratado, né, gerando o CO2, né, e a água que saiu, e esse CO2 dissolvido, então, pode ser convertido em CO2 gasoso e, então, ser eliminado. Se as concentrações de H+ diminuem, o processo vai ser deslocado no sentido inverso. Então, eu tenho CO2 disponível aqui no espaço aeropulmonar, então vai ser convertido em CO2 dissolvido, né? Vai ser hidratado a ácido carbônico, que vai então se dissociar em H+ e HCO3-. Essa relação aqui é muito importante. Por quê? Porque a concentração do CO2 dissolvido pode ser ajustada rapidamente em função da respiração. Né? Se você aumentar a frequência respiratória, você aumenta a disponibilidade de CO2 aqui na fase gasosa e aumenta o CO2 disponível, né? O CO2 dissolvido, e você pode deslocar o equilíbrio. Okay? Por outro lado, situações, por exemplo, a acidose, quando você tem excesso de H+, você pode contrabalançar essa quantidade de H+, deslocando o equilíbrio nesse sentido. Veja só, a acidose metabólica, em geral, né, ela é uma situação que é gerada a partir do excesso de formação de corpos cetônicos, quando você aumenta muito o catabolismo de ácidos graxos. Né? Isso acontece no jejum prolongado ou no diabetes não controlado. Então, você pode reduzir um pouco essa acidose a partir do aumento, então, dessa frequência, né? Eliminação a partir desse sistema aqui, desse sistema tampão bicarbonato do sangue. Então, é um sistema tamponante muito importante, porque um dos componentes do tampão, que é o H2CO3, ele pode ser formado a partir desse CO2 aqui disponível no espaço aéreo pulmonar, que você pode justamente ajustar esse reservatório a partir da frequência respiratória. Ok? É muito interessante essa situação, né? É um tamponamento importantíssimo para o sangue, é um tamponamento importante no sentido geral, né, do equilíbrio, né, ou seja, da dinâmica, né, do nosso sistema. Ok? Muito importante. Então, vamos só repetir, né, a questão do tampão bicarbonato. Quando eu tenho adição de H+ ao sangue, por exemplo, no esforço muscular intenso, né, isso acontece, né, formação de lactato, você aumenta a concentração de H+ no sangue, então você vai formar H2CO3, tá certo? Esse H2CO3 aumentado, então, aumenta o CO2 dissolvido, né, no sangue. Então, isso resulta, né, em aumento
CO2 na fase gasosa pulmonar, então o CO2 extra vai ser exalado. Se você adiciona o H-, ou seja, quando a concentração de H+ vai diminuir, né, no sangue, porque você adiciona o H- ao sangue, você tem então o inverso, diminuição das concentrações de H+, diminui ácido carbônico, diminui CO2 dissolvido no sangue, e você tem um deslocamento do equilíbrio no sentido de aumentar o CO2 dissolvido, ok? Então, esse é que é o processo geral, isso aqui é um resumo do que foi mostrado na figura anterior, que vocês podem rever para ver se está tudo certinho, ok? Bem, eu gostaria de finalizar fazendo algumas considerações, principalmente em relação ao tampão bicarbonato, que é um tampão complexo, mas que ele tem um fator muito importante aqui. Um dos seus componentes pode ter a sua concentração ajustada a partir da frequência respiratória, ok? Então, é uma questão importante, né? O sistema tampão bicarbonato, um dos seus componentes, que é o ácido carbônico, né, é formado a partir de CO2 e água, né? O pH é função das concentrações dos dois componentes do tampão, né? E a concentração de um dos componentes vai depender do CO2 dissolvido e da pressão parcial de CO2. A concentração de HCO3-, né, na fase aquosa, e a pressão parcial de CO2 na fase gasosa são determinantes do pH do tampão bicarbonato. Então, é um aspecto importante. Outro fator importante é que o sangue coleta o H+ resultante, né, do ácido lático gerado durante o esforço muscular vigoroso. Mas ele também pode doar H+ para a protonação, né, de NH3 gerado no catabolismo. Então, você tem uma compensação em relação a esses processos. Outro fator importante que eu já comentei, mas eu gostaria de frisar novamente, esse tampão bicarbonato é muito eficiente, porque há essa capacidade de reserva de CO2 gasoso ali no espaço aéreo pulmonar, né? Então isso resulta no equilíbrio entre CO2 dissolvido e CO2 gasoso, que é importante, e esse ajuste a partir da frequência respiratória. Okay? Então, são considerações importantes quando a gente pensa no sistema tamponante, fundamental para o processo de transporte de oxigênio, para o processo de tamponamento, para a integridade de membranas, né? Para a manutenção de atividade de proteínas, etc. Relacionado a esse tema, vale a pena ler um pouco sobre anemia falciforme, principalmente para vocês que são da área de saúde. Algumas propriedades da hemoglobina são alteradas, né, completamente alteradas, como resultado da substituição de um resíduo de aminoácido na estrutura dessa proteína. Então, nós temos um resíduo de valina que substitui um resíduo de glutamato. Essa alteração, né, altera cargas, né, residuais, e isso resulta na precipitação da proteína, né, formando então um agregado fibroso que é característico da anemia falciforme. A anemia falciforme, ela termina, né, gerando a morte do indivíduo, mas existe uma relação interessante entre anemia falciforme e resistência à malária. Quando você tem um indivíduo, né, que é heterozigótico, ele tem traços de falciforme, e isso, na verdade, ajuda a uma resistência à malária. Acho que vale a pena ler um pouquinho sobre esse assunto. Bem, é basicamente isso que eu queria conversar com vocês sobre sangue, transporte de oxigênio, né, sobre hemoglobina. Esse transporte de oxigênio é fundamental para manter o metabolismo aeróbio. Esse metabolismo aeróbio é essencial para a obtenção de energia a partir da oxidação das biomoléculas. Problemas nesse transporte podem causar danos irreversíveis às células, então a falta de oxigênio, a indisponibilidade de oxigênio pode causar danos irreversíveis. Então é fundamental que se mantenha esse transporte, e a hemoglobina é a molécula-chave para esse transporte, né? Então o oxigênio é transportado ligado ao ferro, então o ferro é muito importante ligado ao ferro para que chegue então, esteja disponível para todos os tipos celulares e possa garantir então o metabolismo aeróbio. Então, muito obrigada, e nas próximas aulas nós vamos ver outros tópicos especiais no processo
ou seja, na bioquímica, tá bom? Muito obrigada, até mais.